Toda essa história do protocolo URSS só vai para o seu restaurante, ou seja, ele produz exclusivamente para você, ou ele vende para outros, você tem um royalties sobre isso? Duas coisas que eu quero saber. Como é que a gente abre um restaurante e deixa ele como os 10 melhores de São Paulo? Aqui, como é que é a primeira steakhouse? Qual é a diferença? Me explica um pouco. Eu sou meio leigo em restaurante. Me explica esse conceito, assim, por essa primeira. A chegada em São Paulo foi bem difícil, desafiadora, mas foi bom que a gente aprendeu muito. Conseguimos superar todos os desafios, estamos aí entre os melhores, com muita resiliência. Então eu posso dizer que o projeto URSS é uma personificação na comida do que vocês são, né? Porque o cardápio ele é muito diferente. Eu tinha acesso aos melhores pecuaristas do Mato Grosso, que consequentemente são os maiores do Brasil hoje. Até eu falo que depois da queima da Austrália, são os maiores pecuaristas do mundo hoje. Hoje o Brasil está em evidência, né? Tanto só pelo nosso acolhimento, pelas nossas raízes que deixaram as pessoas muito bonitas, tanto homens como mulheres, como também há muitos ingredientes. Hoje a gente é o país que tem mais biomas no mundo. Mas me diz uma coisa, vocês vão lançar então essa mentoria. Para quem é essa mentoria? Eu acho que não vai dar, viu, Luiz? Não vai dar, que vamos puxar, olha, Gosto gente. assim, eu gosto de mulher assim, ó. Eu acho que não vai dar. Eu acho que não, hein? Eu pergunto A pra você, meta- primeira vez que eu perguntei Porque o assim, meu propósito é fazer esse dono de restaurante escalonar, assim como eu cheguei até aqui. E aí, gente, tudo bem? Mais um podcast e 3 Sem Limites. E hoje eu estou aqui com um casal muito especial. Na verdade, hoje eu estou com a Yasmina, que nunca participou comigo num podcast. É um podcast mais do que especial para ela estar aqui com a gente hoje. E eu estou com um casal de amigos muito, muito especial, que tem uma história incrível, uma história fantástica. É um prazer receber vocês aqui, Jean e Silene. É muito legal. Olha, eu fui no restaurante de vocês, acho que nas últimas 2 semanas, e foi uma das experiências mais incríveis que eu tive gastronômica nos últimos tempos. Fazia tempo que a gente não ia num restaurante tão bom, fomos super bem atendidos, o lugar fantástico. E aí, uma das coisas que eu quis trazer vocês aqui hoje é porque quando vocês ainda começaram a contar essa história, tem muito a ver com a história da Haymakers e da Sem Limites, primeiro pela história de empreendedorismo da Silene e do Jean, da maneira como vocês se encontraram, e eu nunca ouvi uma história tão fantástica quanto a construção do projeto e desse novo projeto que você vai falar depois aí pro pessoal, vamos deixar eles um pouquinho curiosos, mas sobre a história do pasto ao prato. Eu já contei essa história para umas 10 pessoas, quando eu falei do restaurante. Não, de verdade, eu achei muito legal. E principalmente da origem de tudo isso, né, Jean? Conta um pouquinho para mim, assim, como é que começou pro pessoal, assim, como é que começou tudo isso? Conta um pouquinho para eles de onde vocês vieram, o que aconteceu. Me conta um pouquinho dessa jornada de vocês dois. Como é que começou? Obrigado aí pela oportunidade. Até de estar inaugurando um novo canal ali com É verdade. inglês. E no caso, isso começa praticamente 20 anos atrás. Ainda a gente numa fase mais jovem e a gente andou ao redor do mundo para saber o que nós gostaríamos de fazer em relação a isso. Eu sempre tive o dom de servir, eu peguei muito isso da minha mãe, né? E a gente rodou realmente os grandes restaurantes do mundo tentando entender como é que funcionava e, além de como funcionar, tirar uma dor do mercado. Essa sempre foi a ideia. E nesse meio tempo eu também fui CEO de um grande shopping no Mato Grosso. E Você era CEO e aí depois decidiu abrir um restaurante. exatamente. Eu era CEO e, em paralelo, a gente corria para um restaurante para ver, efetivamente, para fazer um estudo e aí sim, a gente começar algo novo, algo nosso. E nesse meio termo, dentro do shopping, a gente também fazia auditoria em lojas. Então, isso deu uma maturidade muito grande para a gente já começar algo realmente diferente do normal do Brasil, que é fazer por necessidade, né? Mas vocês já estavam juntos nessa história do shopping? Vamos contar um pouquinho sobre E nós, né? antes. Volta. Melhor. Mas vem cá, antes de ser CEO, Vamos contar um pouquinho não sobre começou essa como união CEO, aí, né, desse italiano Não, com você conheceu ele como CEO já? Não. Eu conheci, já era CEO de shopping e eu era gerente de um banco
E quando eu avistei ele, eu apaixonei, foi amor À primeira vista? Porque eu falava muito pra minha mãe que eu ia casar com um estrangeiro e com um italiano. Então, eu já profetizava isso, né? Olha, eu não Ela falava, sabia. onde você vai achar, menina, um estrangeiro? Da onde você está tirando isso? Eu falei, vou casar com um estrangeiro e um italiano, lindo, brancão. E aí, ó, ele apareceu. Tá vendo? O poder da mente, gente. Poder da mente, Foi o que a gente exatamente. ensina aqui pra profetizar, Você quadro acha dos que- sonhos. Eu nem tava sabendo, já tava sendo prometido de costa. Já. Mas você nasceu na Itália já? Hã? Você nasceu na Itália? Hoje eu tenho a dupla cidadania. Eu nasci no Brasil, meus avós são italianos. Meus avós e bisavós italianos vieram para cá, justamente naquela fase de construção do Brasil, na época do crescimento do café, né, da questão cafeeira do Brasil. E vieram como realmente trabalho, mão de obra, naquela época não existia maquinário, nada. E ali começou a noça família se desenvolver no interior de São Paulo, em Uchoa, São José do Rio Preto, bem aqui no interior. E daqui meu pai realmente tem uma história muito legal, muito interessante em relação ao crescimento mesmo. Ele simboliza o que um brasileiro da década dele foi para o Brasil, né? O crescimento assim, do zero a muito, realmente só com o trabalho braçal. Que ele começou com realmente um trabalho braçal em cafeeiros, em cafés. Aí de lá ele foi para uma empresa aqui no interior de São Paulo, de produtos alimentícios. Ali já começa essa história de produtos alimentícios com a família. E dali ele viu a oportunidade de ir para o Mato Grosso, isso na década de 70 já, e fazer uma construção. No Mato Grosso não tinha nada. Ele veio como caminhoneiro, demorava de 8 a 9 dias para chegar no Mato Grosso, para vender mercadoria, e dali ele realmente tinha que fazer tudo. Ele chegava, dirigia o caminhão, ele chegava lá, ele fazia as vendas, fazia o recebimento administrativo, voltava com esse dinheiro todo na carapela de Xamã, voltava com esse dinheiro do interior daqui de São Paulo. Então, realmente começou aí essa história e depois, aí vendo mais experiência, a gente retornou à Itália, né, a cidadania, a nacionalidade e essa dupla nacionalidade hoje. Cara, a gente tem... Eu tenho com medo da Cilena, porque ela fica assim, olha, se ela mentalizou italiano, branco, alto, e te atraiu até lá, é bom que ela tá bem conectada com o curso, com Sem Limites. E o meu já foi ao contrário, porque eu realmente... Você imaginou uma morena, gerente de banco? Na verdade, assim, eu sempre fui apaixonado pelo Brasil, tudo que é do Brasil, porque essas são as raízes de origem do projeto em si, que a gente vai comentar aqui ao longo dessa entrevista. Mas, além disso, eu sempre tive o sonho de casar com uma índia e ter realmente filhos, assim. Gente, casal mastermind, então, gente. Casal quadro dos sonhos nós temos aqui. Aí eu sempre brinco com ela que eu sou o bandeirante. Filho pra alguém. O meu bisavô, ele casou, eu tenho 2 bisavós imigrantes, um que é o italiano, que é Matarazzo, e aí o meu bisavô espanhol, ele veio da Espanha, ele veio no baleeiro espanhol por causa da gripe espanhola, aí os pais morreram, ele veio com o tio foi esfaqueado no Porto de Santos, e aí ele foi criado num terreiro de candomblé, carregava, tinha aqueles carrinhos de lixo, de papel e tal, aí juntou dinheiro, comprou um alqueire de terra em Bertioga, então aí ele remava um dia e uma noite para chegar na terra que ele conseguiu comprar. Com os 40 anos de idade, a família da minha mãe, ele era o maior bananicultor do Brasil. Ele tinha... Minha mãe está com 72 anos, ela recebe até hoje desapropriação da Rio Santos, da estrada lá de Riviera de São Lourenço e tal, porque eles tinham cargueiro, navegação e tal, então tem umas histórias de imigrantes bem, bem legais, né? A minha avó italiana, ela foi deserdada porque casou com meu avô português. É típico, né, daquela época. É típico daquela época. Ela se apaixonou. O meu avô tinha uma padaria onde era Saraiva, na Praça da Sé. Ali tinha uma confeitaria da Sé. E era do meu avô. E aí a minha avó se apaixonou pelo meu avô. A família não aceitou o casamento e deserdou ela. Então eu era para ter sido herdeiro. Não deu certo, teve que trabalhar. Não deu certo, tinha que trabalhar. É muito isso, né? O Brasil é muito essa miscigenação. Mistura, né? E, assim, contando mais um pouco da nossa história, além disso, meu sonho era sempre ter 2 filhos do casal, em que se chamaria Maia e Ian.
a gente conseguiu. Quantos tem? As crianças não têm 3? 12 anos a A menina. Maia tem 12 anos, já é uma mocinha, e o Ian tem 3 aninhos, veio na pandemia. É Não quase a esperava, diferença do meu mais novo foi pro meu uma mais bênção velho. pra nós. Isso é legal que eu me vejo na minha filha, né, em sexo oposto, e a Sidene é muito meu filho, né? Cara, que Personalidade. bênção. A gente trocou, então é bom pra gente se ver. Eu sou cuiabana, do Mato Grosso, nascida em Cuiabá. Meus pais moram em Cuiabá, me visitaram recente, sempre estamos em contato. Meu pai tem 83 anos, a minha mãe é mais forte, muito forte, ele é um indião, né? Eu sou descendente indígena e a minha mãe, do meu pai e a minha mãe portuguesa. Ela tem 1,40 m, então tenho essa mistura aí de Brasil, né? De início de Brasil. O nosso solo, nossa terra é muito rica e eu vi isso de perto. Eu convivi, eu andava descalço no chão, eu subia no pé, eu vivia trepada no pé de árvore de manga e eu vi essa nossa riqueza, nosso país é muito rico e a gente quis trazer um pouco dessa cultura com mais requinte que o Brasil merece. E hoje a URUS é a personificação disso, onde a gente está efetivamente levantando a bandeira da primeira steakhouse brasileira, a Brazilian Steakhouse, que é justamente uma steakhouse onde a gente pega todos os ingredientes de pequenos produtores brasileiros e tenta levar isso à máxima potência, colocando um chefe. A gente foi na contramão do mercado, a gente foi o primeiro restaurante ou o primeiro conceito a levantar a bandeira da vaca velha lá atrás, em 2017, a gente tem matérias e tudo sobre isso, inclusive com o Rondó, que é um dos principais hoje cardiologistas aí do Brasil. E a gente começou um projeto há 20 anos indo na contramão desse mercado, que é justamente fazer um gado de carne macia, mas praticamente sem sabor, sem memória de muscular e sem efetivamente sabores. Para fazer uma carne mais rápida, é aquela que se exportasse justamente por conta da demanda, principalmente do Oriente, né? Que é da China. E a gente realmente começou esse projeto, testou uma viabilidade onde fosse possível fazer algo de muita qualidade e ao mesmo tempo rentabilizar não só o restaurante que fosse vender essa carne como um produtor. Então a gente realmente, por isso a gente fala em protocolo URUS, porque a gente demorou bastante tempo para equalizar isso. Mas você cria esse gado, já? Ou você só criou esse protocolo para quem cria e vende para você? Exatamente, a gente criou esse protocolo e através desse protocolo a gente credencia fazendas, onde primeiramente tem que ter uma raça 100% taurina, não pode ter fibra zebuína, e tem todo um processo que tem que ter no mínimo 4 anos e meio a pasto, para depois a gente fazer um semi-acabamento, um semi-confinamento a pasto também, para que não altere as características da carne. Cara, quem tá no teu restaurante comendo a carne nunca vai imaginar que você teve esse trabalho todo. Exatamente. Você criou um protocolo, aí você foi nos fazendeiros, você teve que pegar um cara para topar esse protocolo. Um louco, exatamente. Que ficou 4 anos e meio para conseguir produzir essa... E detalhe, a gente conseguiu, realmente, a gente até com orgulho, a gente fala que é um projeto que a gente começou do zero e a gente já foi eleito a melhor carne do mês, porque em 2 anos consecutivos durante essa pandemia, a gente pegou o projeto de andamento do Príncipe da Holanda, que foi um dos primeiros projetos de desenvolvimento genéticos no Brasil, começou em 1983. Com parceiro no Mato Grosso. Exatamente, com um parceiro no Mato Grosso, e a gente deu continuidade a ele, porque a hora que a gente chegou a ele, como eu tinha muito acesso lá por conta do shopping, por ser CEO do shopping, eu tinha acesso aos melhores pecuaristas do Mato Grosso, que consequentemente são os maiores do Brasil hoje. Até eu falo que depois da queima da Austrália, são os maiores pecuaristas do mundo hoje. Então, aí eu fui de fazenda a fazenda nas maiores, onde eu vi que realmente já tinha uma estrutura para topar isso comigo, né? Que toda essa vivência que eu tive de Europa, de América, do Norte e tudo mais, para fazer um projeto semelhante que a gente replique. E a gente fez um projeto que replica a boa ideia, o capricho da Qual foi o primeiro que aceitou e quando foi? Exatamente. O primeiro que aceitou foi um lá do interior do Mato Grosso, que ele mexia com a raça que eu aprendi eu me apaixonei e aprendi a defender ela assim, com unhas e dentes, que foi, eu falo que é o primeiro gado exclusivamente brasileiro, poucos brasileiros conhecem, que é o Caracu, que é uma raça assim que foi extinta no Brasil por uma canetada política, quer dizer, não foi nem pela qualidade, sim por uma questão política compartilhada aqui no nosso país, né? Novidade. Exatamente. Ao mesmo tempo, é uma raça que traz uma memória de muito sabor, porque são origens 100% taurinos dos melhores gados do mundo.
Por exemplo, a gente replica o projeto da Bodega ao Capricho da Espanha, que hoje é considerado o melhor gado do mundo, e o nosso gado Caracu tem os seus ancestrais lá na Europa, tanto Espanha quanto Portugal, a raça Minhota, Latejano, Bruactai, enfim, que deram origem a esse gado, que chegou no Brasil com os portugueses em 1534 e foi fazendo uma variabilidade genética aqui desde então, né? Galera, vocês já viram uma história dessa? Vocês que estão me ajudando a gravar o podcast aí, Maurício? Vocês já viram alguém que para abrir um restaurante vai criar um protocolo para criar gado? A ideia do projeto é realmente trazer algo diferente para o mercado. Se o mercado está ofertando uma carne de commodity, uma carne que é mais fácil, mais rápido de confinamento, a gente quis trabalhar na contramão disso e criar fãs do nosso negócio e criar um público-alvo para o nosso restaurante. Né? Um público que gosta de uma boa carne, um público que aprecia e sabe o que é comer uma boa carne. Não, e detalhe o preço, né? Que eu ia... O preço, eu não achei assim, tipo, super acessível o preço por todo esse... Algumas pessoas ainda acham que é muito caro, mas elas precisam entender o conceito por trás disso. É o mesmo? Trata esse gado do pasto até chegar na sua mesa. Então, envolve a questão de saudabilidade, a questão do respeito de vida, do ciclo desse animal, do pasto, do manejo de pasto, sabe? De todo esse cuidado com a vida desse animal para poder chegar até a mesa. Então, a gente tem que fazer valer a pena a vida desse animal. Então, acho que as coisas hoje mudaram muito e eu acho que não dá mais, na geração que a gente está hoje, para tratar o gado, né, de uma outra forma que não essa, sabe? Respeitar o ciclo de vida desse animal. E além disso, a gente fala... Qual foi o ano? Qual foi o primeiro cara que aceitou? Quando foi o ano? O primeiro cara que aceitou foi o meu amigo Zé Neves, lá da Fazenda Arinos, lá no Mato Grosso Diamantino, 2012. E quando é que você abriu o Urus? 2018 a gente abriu um piloto para testar tudo antes de vir para cá, mas efetivamente a gente... O primeiro restaurante que você abriu foi o Urus? Exatamente. Para essa carne? Exatamente. Ou seja, 6 anos de preparação? Exato, 6 anos de preparação, onde a gente testou todo o processo, desde o gado no pasto até a análise no frigorífico, como que eu balizo essa carne para operacionalizar ela para um restaurante, porque muito poucos de vocês sabem, mas, por exemplo, um restaurante aproveita 30%, 35% dessa carne. O que se faz com 65%? É isso que a gente aprendeu nesses 6 anos para não tomar prejuízos. Porque isso, operacionalizar isso que realmente é muito complicado. Você vai contar só no curso a carne, isso? Ela tem prazo de validade, com 45 dias. Então, é o desespero quando você faz todo esse processo. Tem que ser o restaurante, o açougue, o frigorífico, saber aonde vai direcionar cada carne. Então, assim, é uma logística. Toda essa história do protocolo Urus só vai para o seu restaurante, ou seja, ele produz exclusivamente para você, ou ele vende para outros e você tem um royalties sobre isso? Não, então, a gente desenvolveu através desse projeto piloto que a gente fez em Cuiabá, a gente testou açougue e restaurante ao mesmo tempo, a gente viu que seria melhor fazer uma valorização de branding, então a gente tem um acordo com o frigorífico, onde o que a gente não aproveita, ele também não pode dar para os nossos concorrentes, e essa carne, diz ele, que é muito cobiçada quando a gente chega lá para fazer o nosso gado, que a gente faz todo esse processo de escolha no pasto, a gente faz escaneamento de carcaça, e aí a gente controla até o pH dessa carne, a hora que ele está sendo feita a desossa, até entrega no restaurante. Então ele fala que tem briga para ficar com a carne que não vai direcionada ao restaurante. Imagina. Então, basicamente uma produção para você, e o que sobra eles destinam aos felizardos que tem a possibilidade. Gente, vocês estão ouvindo isso aqui, olha, depois vocês não quiserem, vocês têm que ir, né? Vocês não vão ver esse podcast inteiro sem poder ir no restaurante depois dessa. E além de muito sabor, a gente entrega uma proteína efetivamente funcional, que eu gosto sempre de falar isso, porque além de entregar esse sabor diferenciado, que aí é um processo que a gente desenvolveu também no restaurante para operacionalizar esse gado, que é um gado que vai ter muito sabor, mas ela relativamente ao mercado vai ser uma carne dura. Então a gente trouxe um equipamento dos Estados Unidos, da Breyer, que quebra a fibra dessa carne e ao mesmo tempo a gente não deixa ela entrar em dry. Tudo isso faz parte do protocolo. Tudo isso faz parte do protocolo. Você foi lá nos Estados Unidos, pegou uma máquina, Exatamente. E ela quebra as fibras. Exato, e a gente, ao mesmo tempo, a gente não deixa ela entrar. Então a gente sabe exatamente o liame entre não entrar em dry e ao mesmo tempo ter a maciez. Essa máquina fica onde? No frigorífico? Não, fica lá dentro do restaurante. Dentro do restaurante? Ah, eu quero conhecer. Duração. E a gente... Você tem imagem dessa... Fica Sim, temos visível para os imagens. clientes. Pode até colocar ela aqui. Vamos colocar depois as imagens.
Vou colocar para o pessoal ver agora essa imagem. Cada raça bovina tem um tipo de processo de maturação lá dentro. Por exemplo, um Angus a gente demora de 14 a 16 dias lá dentro. Um caracu, que é uma carne com muito mais sabor, um ferro M mais pronunciado, mas ela vai demorar até 35 dias dentro dessa câmara. 35 dias? Exatamente. Então você imagina você ter que comprar um lote desse muito antecipado, só reverter 30%, e ao mesmo tempo você tem que ter isso aí depois só de 40 dias que você vai começar a comercializar. É uma logística que Por Sabe isso qual- que ela vem para o restaurante como uma iguaria, então não é uma carne que está... Olha, se fosse meu restaurante, por uma questão de respeito, eu falei, olha, vocês vão passar por um curso imersivo de 10 minutos para saber de onde veio a carne que você está comendo. Porque Por respeito a todo o meu porque processo. agora, a próxima vez que eu for lá, eu vou aproveitar muito mais o prato do que eu aproveitei a última, não, mas com toda certeza. Pra você tomar melhor cuidado, que a gente é tão grande que a gente tem um centro de desossa lá. Essa carne ela não vem tão elaborada, não tão processada do frigorífico. A gente matura ela nessa câmara ela em peças inteiras e depois do processo a gente tem no primeiro andar nosso um centro de desossa onde a gente faz todo o processo de preparação para os nossos clientes dessa carne. Então realmente assim, eu falo que sempre quando eu vejo ali um tomahawk na mesa ou uma bisteca peregrina, eu falo para os clientes, tem que fazer valer a pena, porque realmente até chegar no seu prato, essa carne realmente ela passa por muita coisa, muitos processos, e voltando a falar que é uma proteína funcional, meio de ômega 3, que é altamente inflamatório, um gato commodity, ela vai ter ômega 6, ela vai ter os 8 aminoácidos essenciais, ela vai ter minerais, e ela vai ter o mais importante, que é o ferro M, que hoje quase não está presente por conta do manejo de gado existente. A gente tem que fazer um institucional disso, com tudo isso que ele falou, fazer um QR Code e jogar no restaurante, porque antes ou depois de comer o cara tem que ter acesso a toda essa história, essa preparação. Você vai ter que assistir isso aqui algumas vezes, pegar essas informações aqui e a gente fazer um institucional com ele mostrando tudo e tal. Eu quero colocar um vídeo no QR Code desse restaurante para esse pessoal. Nosso propósito é vender isso, né, Jean? A experiência para o cliente. Não é Exato. só um prato de comida, não é só uma carne. Exatamente. Não, mas é exatamente isso, porque assim, ó, a experiência é prejudicada quando ele não sabe de tudo isso. Por isso que eu falei assim, olha, antes de chegar ao seu prato, Eu assista. estou arrependida de não saber tudo isso antes. Inclusive, irei na próxima vez no Urus e eu vou deixar você escolher a carne que eu vou comer, porque eu preciso passar por essa experiência. E aí, linkando a isso, porque a Figueira Causa Brasileira, além, depois de criar todo esse protocolo, ter todo esse gado, a gente falou, por que a gente não faz algo que realmente agrade e entenda em relação à cultura do Brasil? Que a gente trouxe um chefe, que só trabalha realmente de ter essa sinergia, porque ele também é um chefe, apesar de ser francês, ele também só trabalha com ingredientes brasileiros, de apaixonado pelo Brasil, tanto é que hoje ele tem uma filha brasileira. E aí a gente desenvolveu algo que a gente eleve tudo que for, né, das proteínas, da forma como é nosso gado. Então as proteínas são selvagens também, nosso peixe é pescado de rio, tem todo esse cuidado com o nosso cliente para que ele não consuma algo Não seja o mais limpo que possível. não seja mais limpo. Eu estava falando inclusive com o Ogeia, que é um aluno da plataforma que desenvolve produtos, principalmente do ômega 3. Ele disse que o ômega 3 de peixe tem muito pouco, porque o ômega 3 vem da alga e o peixe come muita ração. Exatamente. Exatamente. E influencia diretamente com o sabor. E aí o trabalho dele é levar a potência dos demais ingredientes ao sabor da nossa carne, para a gente ter um cardápio realmente completo que adequa de vegetarianos a frutos do mar, onde você tenha a melhor experiência. Não é que eu vou ter muitos pratos daquilo, mas realmente se ele quiser comer um peixe, ele vai ter que ser a melhor experiência. Se ele quiser comer um fruto do mar, vai ter que ser a melhor experiência, ou uma massa vegetariana. Sabe o que eu vejo em tudo isso? Eu vejo uma coisa muito interessante é que vocês construíram um dos melhores restaurantes de São Paulo, que não é fácil, no maior centro gastronômico do mundo. Exatamente. Tem milhares de restaurantes. Isso foi um desafio pra gente. Pessoal nosso, assim, é muito gratificante de construir algo que lá do Mato Grosso, desenvolver algo do zero e realmente sobreviver a esse mercado, não só sobreviver, como também... Eu sou mais a parte operacional e o Jean mais a parte estratégica, e a gente se divide um pouco para cuidar do nosso bebê Urus, e a gente trouxe o melhor para o Urus. Então foram muitos testes. Eu falo que a gente erra, a gente errou na maior parte das vezes, e a gente corrigiu rapidamente, a gente entendeu o negócio, a gente entendeu onde estavam as dores e foi buscando meios para poder evoluindo e melhorando cada vez mais todos os processos, procedimentos internos que envolvem a marca, desde a cultura do restaurante que é implantado ali dentro, o trabalho que é feito com esses colaboradores
de endomarketing, que é o marketing interno, porque eles são o nosso primeiro cliente. Então, toda vez que a gente faz treinamentos, eles são os primeiros a degustarem os pratos. Como é que eles vão vender se eles não degustaram, se eles não sabem como é, se eles não têm a experiência para poder ofertar aquilo para o cliente? É muito gratificante não só proporcionar isso para ele, porque num treinamento que a gente fez, um funcionário nunca tinha comido um camarão. Nossa. Ele ficou muito feliz, ele falou, nossa, isso é muito gostoso. Tava com molho, com fettuccine ali, com molho maravilhoso, super equilibrado em acidez, sabe? E as carnes, então, que ele sempre E estava as acostumado com a carnes? carne que ele comprava. Nossa! Friboi. E essa Desculpa, carne, boa, inclusive, a gente oferece no almoço de funcionário essa carne para os nossos Exatamente. colaboradores. Não da parte preta do Exato. gado, mas Mas de Sim. outras de partes. outras partes. E eu percebi isso, porque eu tenho o péssimo hábito de levar o trabalho para a vida particular, porque é um hábito, né? E eles são muito vendedores. Porque eu fiquei na dúvida de uma das entradas e uma misturava o tio mel um pouco com na pizza. Pizza. E aí Inclusive ele é falou, novidade. e aí a Yasmin falou, não pega porque você não vai gostar, porque você não vai gostar do mel, porque você não gosta de coisa doce, coisa... Ele pegou, ele foi contra a Yasmin, experimenta que você vai gostar, todo mundo gosta, vai pedir, confia, E ele fez a pegou. transferência de certeza, eu pedi. E A ideia é realmente essa, é treinar para que eles sejam garçons vendedores, São treinados. obviamente, para que a gente tenha um ticket médio maior, mas também trazer uma boa experiência para aquele cliente. Fazer uma venda upselling, né? Agregando algo de valor, mas que ele tenha o melhor daquilo, que ele tenha uma ótima experiência, sabe que que ele fala, nossa, valeu a pena cada centavo. Eu até quando eu vou em qualquer restaurante japonês, eu sento ali eu gosto, quando vai só eu e Yasmin, eu gosto muito de sentar no balcão. Eu gosto também. É. Eu A gente adoro gosta sentar de no balcão. provar. Eu Meu, adoro. manda aí o que você O que achar você tem de novidade? O que você tem de novidade. E eles fazem isso, né? Porque o seu cara realmente, muita coisa ali eu não conhecia. Nunca tinha visto. E aí eles foram me orientando. Mas assim, e se um restaurante quiser ter no futuro o protocolo URO, você tem algum planejamento para isso? Sim, nós já temos esse planejamento já pronto, aonde colocar. Já tem vários steakhouses com esse protocolo. Além do Brasil, nossa ideia é ir com esse projeto com o mundo, efetivamente representando o Brasil lá fora. O Brasil ainda não tem um representante daquele que realmente enche os olhos, como tem a Espanha, como tem Portugal. E eu falo assim que o Unibo, hoje, atualmente, o cara que levanta a bandeira da Amazônia, literalmente que o pessoal pensa em Brasil por Amazônia, mas América do Sul, é o espanhol que vende sushi, sashimi, mostra o leão e o pavão. Da América é difícil. Então, assim, É difícil. A gente não tem, e o mundo inteiro, hoje o Brasil está em evidência, né? Tanto só pela nosso acolhimento, pelas nossas raízes que deixaram as pessoas muito bonitas, tanto homens como mulheres, como também há muitos ingredientes. Hoje a gente é o país que tem mais biomas no mundo. E isso lá fora é muito valorizado. O brasileiro não sabe o quanto isso é valorizado. Exatamente. Exato. Então a ideia do URUS é essa, é não só ter, eu falo que a gente cresceu 10 anos em 2 por ter toda essa paixão envolvida e técnica, Tem muita todo esse alma no estudo, URUS. mas é deixar um legado realmente, para que as pessoas, além da experiência URUS, elas façam ali efetivamente Colecione momentos memoráveis. colecione momentos memoráveis, exatamente. Fantástico. É que todo dia de manhã, me conta aquela história de novo. Que dos procedimentos que você faz de manhã. Todos os dias de manhã, a galera chega, sobe, bate o ponto, coloca toda a indumentária, desce, o pessoal da cozinha vai lá, pega o mapeamento de praça, a chefe faz toda a sincronia com eles, bate o mapeamento de praça, todo mundo levanta a sua praça, identifica o que precisa ser pego, sobe para a câmera, pega tudo que precisa ser pego de uma vez só, não tem que ficar subindo e descendo, abrindo câmera toda hora, desce, começa a trabalhar, ali já tem toda a cronologia da chefe do que vai ser feito naquele período de manhã, sai para o almoço, volta, o serviço está pronto, está montado, praça batida, subida, o que tem de 8h30 já está informando para o salão, e nisso já ocorre o briefing com o salão para a operação começar, e assim vai entre vários outros procedimentos internos que a gente tem dentro do restaurante. E a ideia nessa mentoria é falar para o restauranteiro que além do negócio dele
ser próspero, ele vai servir como um hobby para ele também, como, sabe, tem que ser prazeroso. Tem que ser E prazeroso. ele tem que curtir o próprio Ele restaurante. tem que porque... aproveitar o restaurante e fazer o network dele. Exatamente. Esse é o principal do restaurante. Contar a é você história fazer dele, ele tem que estar ali contando o storytelling dele. E não perder tempo O operacional. restauranteiro, o dono de restaurante, ou seja o chefe, ou seja o empresário, ele tem que estar ali entregando a história dele, a alma dele. E eu vi cada história linda de antepassados, que seu restaurante foi do avô, do bisavô, e veio passando essa herança, esse storytelling lindo, e o cara não conta isso, ele precisa contar isso. E tinha Uma comida até geração maravilhosa. por geração. Minha tia tinha um restaurante, minha tia-avó, o restaurante fechou, mas ficou aberto enquanto ela estava viva, depois os filhos tocaram um pouquinho, que chamava Vicolo Skunitsu, que era um restaurante que ficava ali perto da Avenida Brasil, debaixo de uma ponte, uns varais assim, e a tia Lina cantava. Eu lembro quando eu até acho que meus 16 anos eu fui lá, ela era uma italianona, e ela cantava no palco do restaurante, era uma cantina italiana com chão de paralelepípedo, e ela cantava e ficava conversando, e meu tio conversando com todo mundo, e o negócio correndo solto era o que ela mais gostava de fazer. Isso. Cantar no fim da noite, é conversar isso. com todo mundo. E hoje eu falo muito que antes da pandemia, nós ficávamos preocupados em performar, né? E trabalha, nossos pais, você tem que estudar, você tem que trabalhar, tem que dormir cedo, tem que acordar cedo, tem que fazer isso. E eu acreditava muito que isso ia me levar para o topo. E de repente vem a pandemia e pum, para tudo isso. E hoje você vê que as pessoas estão o quê? Elas estão procurando um espaço vago na agenda. Então não é trabalho, não é... Ela quer estar com mais tempo para cuidar da sua espiritualidade e de colecionar momentos memoráveis. Então o restaurante entra aí. A gente trabalha E lá, com propósito, né? Que é o que vocês exatamente. fazem, que eu Ela quer faço. encontrar acolhimento. Ela quer uma pessoa que ela possa bater um bom papo, que possa trazer conhecimento para ela, seja o restauranteiro, seja o maître, seja o sommelier, oferecendo um bom vinho, agregando, contando a história daquele vinho, harmonizando com uma carne, a estrutura, o ambiente, ele quer viver isso, ele quer ter esses momentos. Eu chamo de terceiros espaços, né? Fora do dia a dia dele. E todo esse know-how nosso ajudou a gente a criar uma steakhouse dinâmica, que eu falo que é diferente daquela steakhouse tradicional, que tem a forração de mesa, servir certinho, só ter a carne com guarnições, a Sim. gente tem o chefe, a gente tem um ambiente, a gente trabalha dias, cliente diferente, que é, por exemplo, a gente tem um DJ no sábado, que é mais descolado, a gente tem tangos e boleros algumas sextas-feiras à noite. Ai, que legal. Domingo eu a adoro. gente tem o dia da família. Então, assim, a gente trabalha, é uma casa que a gente fala que é uma casa dinâmica, que isso A gente faz muito eventos também com outras empresas de outras marcas que eles acabam vivendo experiências e trocando experiências dentro do restaurante. Cross-marketing. Mas me diz uma coisa, vocês vão lançar então essa mentoria. Para quem é essa mentoria? Porque quando a gente ouve vocês falando, né, vocês chegaram num patamar que a gente está falando da melhor steakhouse, então vocês vão mentorear, mas o pequeno, ele também pode ser seu aluno? Deve. Ele deve? Ou que ainda não tem o restaurante, mas quer aprender como abrir um. Deve pensar grande como a gente pensou grande e assim, vai errar, mas ele vai melhorar, e vai errar, e ele vai melhorar, e ele vai melhorar, e vai melhorar, e as coisas vão começar a fluir, e vai dar certo, e não desista. E quanto mais conhecimento ele tiver, mais ele vai se libertar, mais o negócio vai caminhar e mais ele vai ver oportunidade de crescimento. Mas você me disse duas coisas desde o início, eu vou entrar um pouco mais na parte técnica, porque é trazer um pouco do que a gente aprende aqui na Raremakers. E isso são dados que a gente estuda, esses são dados de os maiores bilionários, né? Eles têm as características mais marcantes deles são a resiliência, que foi algo que você disse muito aqui, e o errar, mas errar rápido. Corrigir rápido. Corrigir rápido. É isso mesmo. Então você trouxe nesse ponto duas coisas que vocês fizeram. Total. E que vocês têm. O tempo todo. Por isso que ele precisa olhar para o estratégico também. Porque é ali que vai permitir que ele corrija rápido. Opa, meu CMV não tá legal, eu tenho que ajustar isso aqui. Vamos ajustar aqui. Opa, eu preciso melhorar aqui na questão de contratação, mão de obra. Tá errado. Estou contratando errado, preciso melhorar essa contratação, preciso colocar as pessoas certas no lugar certo. Então, o tempo todo corrigindo, o tempo todo avaliando. E isso dá liberdade para o dono de restaurante. Exato, e assim, hoje muita gente empreende no Brasil por necessidade. E Exatamente. se você aliar isso com técnicas, isso vai ajudar e muito. Eu vou dar um exemplo básico, por exemplo, de cozinha. Onde, não, vou ter que economizar, vou contratar um cozinheiro, em vez de pagar R$ 4.500, vou pagar R$ 3.000, que achei um cara que pode suprir essa vaga. Mas
Isso já aconteceu e eu posso provar em qualquer restaurante. Esse cara ele pode deixar o gás aberto de uma forma que era para vir uma conta de 3 mil, vai vir 8, 9 mil. Aquela água aberta que era para vir 3 mil, vai vir 7, 8 mil. Então, você entendeu que não é só... É muito pouca diferença para o tamanho do faturamento. Exatamente. E depois, na hora que você coloca as bolas vermelhas, no final, você somar uma diferença de água de 5 mil, gás de 7 mil, uma matéria-prima mal comprada mais 15 mil. Você soma isso no final do mês num restaurante, cara, isso pesa demais. Com certeza. Eu estou muito feliz que essa plataforma, essa mentoria vai estar dentro da plataforma da Rainmakers, porque o nosso objetivo é sempre trabalhar com o pequeno, o micro e o médio empreendedor, né? E é exatamente esse público que vocês querem, o empresário, querem atingir. O empresário, ele empreendeu por necessidade. Eu tenho na minha família, minha tia, ela montou um barzinho e eu aprendi muito com ela. Vendas, eu aprendi muito com ela. E ela empreendeu por necessidade. E assim é a maior parte dos empresários no Brasil, por dificuldade. Então, ele primeiro toca o negócio, abre, seja o que Deus quiser, depois eu vou pensar em colocar um sistema, depois eu vou pensar em escalonar isso e eu vou ver se dá certo. E é legal Ele que na vai mentoria deixando isso de ele vai lado. ter vocês 24 horas ali, nas Total. aulas coletivas, Luiz, acesso ao grupo e se eu te de falar WhatsApp. que em tem pleno bons século, negócios. em pleno século XXI, a gente tem hoje, praticamente hoje, se a gente colocar em empreendimento, a gente tem hoje quase 70% dos empresários nessa área hoje utilizando o Tilibra, né? O caderno Tilibra. Nem é uma planilha de Excel, que já é para ele já é um luxo. Imagina um sistema que vai dar essa liberdade para ele. É porque não é só a mentoria, né? Vocês vão dar um sistema de controle, administração, Total. treinamento. É isso que eu ia perguntar. O que o empreendedor na área de restaurantes pode esperar de vocês? A entrega. Eu acabei de entrar aqui, estou olhando aqui, eu falei, vou abrir um restaurante ou tenho um restaurante. Quais são as dores que Os vocês vão entregáveis, sanar? quais são os entregáveis e As a dores, promessa? né? As dores. O que vocês vão ajudar essas pessoas que estão perdidas? Nós vamos entregar para ele desde saber estruturar a cultura dentro da sua empresa, a importância disso, Importantíssimo. até a saber ler os indicadores de resultado. A implementação de um sistema, o controle de tudo isso, cadastro de ficha técnica. Então, ele vai ter uma mentoria completa e fácil, porque eu já vi muita mentoria redundante, que o cara fica lá horas e horas vendo aulas, o cara tem que preencher milhões de itens numa planilha de Excel, não faz sentido, porque ele vai ter que passar a madrugada fazendo isso. E a ideia não, é que ele otimize, que ele faça o cadastro de uma única vez e que ele vá só atualizando. Então a gente vem com um sistema voltado para isso também, que já está sendo trabalhado, que a gente já está trabalhando com a IA em conjunto. Então ele vai ter ali em tempo real a leitura desses dados. E eu vi também o seguinte, do curso, do que eu já vi da gravação ali, perto da cozinha, ou seja, eu acho que vai ser o primeiro curso para mentoria de donos de restaurante, quem quer abrir, que tem uma dona de restaurante real fazendo, gravado dentro da operação para mostrar o grande diferencial da mentoria, como eu falei, quando eu sentei com o Jean e com a minha equipe, falei, gente, eu não quero enganar o dono de restaurante. Ah, Silene, mas eu não quero enganar o dono de restaurante. O mentor que nunca teve um restaurante está ensinando e comprar outro a minha mentoria, ele vai saber fazer, porque eu vou entregar exatamente o que ele precisa fazer. Sabe por quê? As dores que foram as nossas não precisam ser as dores dele já. A gente já aprendeu com isso, a gente desenvolveu isso e a gente aprimorou isso. O esperto aprende com os erros dos outros, né? O esperto vai ser quem comprar essa mentoria gente, e aprender com os erros que vocês fizeram. A frase é o seguinte, o inteligente aprende com próprios erros e o sábio aprende com o erro dos outros. Então, fica a dica. Exatamente. E a gente errou muito, né? Errou e corrigiu, errou e corrigiu. Silene, e me diz uma coisa, toda essa expertise, né, que vocês têm e que os donos de restaurantes vão ter, virtualmente é legal, mas como você disse, vai ser gravado dentro do restaurante. A gente pode esperar uma experiência imersiva e presencial ou vai ser só virtual? Vamos ter uma experiência aqui com a Remaker presencial e eu acredito que vai ser muito produtiva porque a gente vai trazer aqui muitas dores e esse dono de restaurante vai se identificar com isso e a gente vai trazer a solução que vai conseguir levar com certeza nos primeiros momentos já da mentoria muito faturamento. E no final ainda, ele vai ter a oportunidade de presenciar isso dentro do nosso restaurante. Só para avisar, eu vou também, Você vai mostrar essa experiência. vai mostrar toda essa experiência para ele. Experimentar não só a comida, como também dar uma olhada nos bastidores. E eu que não sou dona de restaurante quero estar presente. E vamos proporcionar também uma visita técnica no URUS, onde ele vai poder conhecer tudo isso que a gente vai estar falando.
presencial com essa Eu visita sou técnica. muito fã de imersão, muito fã. É. Vai ser, aqui só tem 150 lugares, então vão ser 150 sortudos. Eu acho que não vai dar, viu, Luiz? Não vai dar, vamos, olha, Gosto gente. assim, vai- eu gosto de mulher assim, ó. Eu acho que não vai Eu dar. acho que não, hein? Eu perguntei A pra meta- vocês a primeira vez que eu perguntei Porque o assim, meu propósito é fazer esse dono de restaurante escalonar, assim como eu cheguei até aqui. vamos Então eu fazer quero uma muito, semana, não tem problema. porque as dores que eu ouvi, dói o coração ver o colega fechar as portas e não tem que fechar. Tem que abrir muito comércio em São Paulo, no Brasil, as pessoas têm que prosperar e é o que eu desejo para elas e eu tô aqui para ajudar. E a gente vê que é um propósito de vocês, assim, vocês Total. contaram isso aqui, a história de vocês. Quando eu conheci a Silene, ela é essa deusa linda, chique, e Obrigada. você, literalmente, eu como até estudante de comunicação, como eu faço aqui na Dairy Makers, a gente tem uma comunicação não verbal, e ela é chiquérrima. E quando eu fui descobrir a história dela, eu contei para todas as nossas amigas que são em comum. Eu falei, você sabia que a Silene veio? Lá da onde? Você sabe a história da Silene? Porque é uma história que tem que ser contada. A história de vocês dois, mas principalmente você como mulher que tá no mercado masculino, porque é o gado, é a carne, né? Como que é para você estar nesse mercado predominantemente masculino e saber tanto, ser tão específica? Exato, foi bem desafiador, não foi fácil. Sofri alguns preconceitos, mas a gente Normal. sai muito elegantemente, né? Elegantemente. Mas não foi fácil, assim. A chegada em São Paulo foi bem difícil, desafiadora, mas foi bom que a gente aprendeu muito e conseguimos superar todos os desafios. Estamos aí entre os melhores, com muita resiliência. Então, sem mulheres, desistir. empreendedoras, donas de restaurante, é uma obrigação vocês estarem aqui nessa primeira imersão presencial comandada por essa Até porque é o seguinte, pessoa quando a gente maravilhosa. viaja, a gente sempre, putz, não tem atendimento como de São Paulo, Não tem. atendimento, então se você Não está fora tem. do país, fora do estado, fora da cidade, vem para o curso, vem para a imersão, porque se você levar o atendimento, toda essa tecnologia para sua cidade, Nem no esquece. sul. Exato. No sul, Não que tem, vai, não tem. vai te A equipar gente vai a sua trazer- qualidade de vida. Não tem, não existe atendimento. A gente é mal acostumado. A gente sofre quando a gente Agora eu sai vou fazer uma daqui. pergunta difícil. Qual o seu prato preferido? O meu prato preferido, eu gosto muito do tomahawk, que é a parte ali do lombo do gado, onde tem uma gordura entremeada que está entre o ancho ali, que é justamente a carne onde eu consigo extrair mais sabor. E o você? seu? O meu é o pirarucu, porque me lembra muito o Pantanal, onde eu vivi e onde eu pesquei muito esses peixes pintados. Gente, quem olha essa mulher aqui? Se ela pegando um peixe no Ah, Pantanal. vamos colocar uma foto aqui? Aí, ó. Então tá, Eu coloca uma coloco, foto eu aqui. quero- Que corta Então a tá. foto, que eu preciso ver. Eu não acredito vendo assim. Peguei muito caixara, bati muito pacu e Olha minha mãe isso. ensinava, né, que a gente tinha que saber escamar, tirar a tripa, limpar, fazer, cozinhar, tudo. Caramba! Agora eu vou fazer uma outra pergunta que eu tenho certeza que não vai ser difícil. Fala. O ponto da carne. Porque esse aqui, ó, gosta de mais bem passado. Eu falo, carne não é assim. Ponto mais, bem Então, passado, mas por essa questão do ponto, eu sempre, quando eu chego na mesa e faço essa abordagem, ensino meus colaboradores a mesma técnica. É entender um pouquinho o que o cliente espera dessa carne. Entendendo isso, por exemplo, eu gosto de um ponto mais acima. Então, para ele ter uma excelente experiência, a gente sempre sugere a costela, que já passa por 3 cocções, já é uma carne praticamente cozida. Não, eu gosto realmente de um ponto mais baixo, que a gente nunca fala mal algo que é bom, que é o ponto da perfeição, que é onde vai estar todos os nutrientes da carne. Então, aí a gente seleciona falando, olha, então nesse caso, eu recomendo para você um T-bone ou um tomahawk. Eu não sabia que os nutrientes da carne estão com ela mais mal passada? Exato, quanto mais carbonizada essa carne, menos nutrientes ela vai ter e mais... Não se fala muito isso, mas muitas doenças como Alzheimer, como Parkinson, são de resíduos e grande parte disso da comida, que é justamente por essa carbonização também, né? Que acontece na carne, que ajuda até os processos Só de na câncer, carne, né? como em muitos alimentos. Muitos outros alimentos. Agora eu vou fazer um bate-bola com a Silene. Eu vou falar e você me responde. Vamos combinar assim? Vai ser fácil. Acho que vai ser algo dentro do seu mundo. Comida pra você é Fé. fé? Ai, que bonito. Que coisa bonita de ouvir. Empreender no Brasil é... Desafiador. Muito. E pra terminar, ser seu aluno, dono de restaurante, será... Ter sucesso. Gente, foi um prazer receber vocês aqui. Eu acho que esse é o início de uma jornada. A gente vai ter muito conteúdo para gravar para os donos, para os empreendedores, até na plataforma.
Foi um prazer ter vocês aqui para esse início. Obrigada, Luiz. Obrigada, Yasmin, pela hospitalidade, pela recepção. Vocês estão de parabéns. Montaram uma estrutura maravilhosa. Quando literalmente fiz esse projeto com vocês, porque olhar nos olhos de vocês, e eu não falaria isso se eu não achasse, é ver esperança de dias melhores para quem empreende nessa área. Com certeza. E a gente aqui na Remakers, a gente só atende e tem aluno que tem esperança em dias melhores Eu no falo que é uma empreendedorismo. obrigação nós, mulheres, ajudarmos outras É isso mulheres aí. empreendedoras e outras mulheres também que estão aí no ramo de restaurante. Isso aí. Quando a gente tem sempre pessoas do bem e a gente tem uma união de propósitos, acho que a gente se identificou muito com vocês também. Isso fez uma afinidade não só pessoal como profissional. A gente realmente unir pessoas que têm o mesmo sentimento nosso, o mesmo propósito nosso, enfim. Vocês são elas. E bora fazer a maior mentoria de restaurantes deste Brasil. Bora, Obrigada. valeu.